Luciana Abreu esteve esta manhã, dia 14 de fevereiro, no programa da Cristina, da SIC, para repor a sua verdade. A propósito da emblemática rubrica da figura mistério do formato, Luciana aproveitou o tempo que esteve no estúdio, a falar com Cristina Ferreira, para revelar a sua versão dos factos, em relação à polémica com Yannick Djaló. Isto porque no dia 8 de fevereiro, foi emitida, na TVI, uma conversa do futebolista com Manuel Luís Goxa, a quem fez inúmeras confidências. A cantora e atriz tomou conhecimento do desabafo público de Yannick e decidiu contar a Cristina Ferreira que, desde logo, se demitiu de qualquer responsabilidade em relação ao que iria, segundos depois, ser veiculado por que os tormentos porque tem passado ao longo dos seus 33 anos de vida. Centrando-se no maior deles, a estabilidade emocional das filhas, Luciana referiu que esta seria a primeira e a última vez que se dispunha a abordar o tema. Tenho provas de tudo e jamais o faria se assim não fosse. Neste âmbito, a artista respondeu a cada uma das acusações de Djaló, que assegurou que não consegue exercer os planos diretos do pai, tal como a vi passa a recordar. Estou privado de poder vê-las, num processo que é muito difícil para mim. Não tem cabimento nenhum, porque não vejo fundamento em tudo o que está à volta. Muitas vezes, intitulam como uma guerra, eu não vejo como uma guerra, nem creio que seja uma guerra, porque é um direito meu, declarou o futebolista na TVI. Vou saltar também a parte em que as acompanhantes da Luz me ligavam, a exigir o dinheiro que o Yannick não pagava. Luciana, através de uma espécie de comunicado que lê na SIC, em voz alta, vai direto ao assunto e é de forma assertiva que expõe a sua posição. Vou saltar a parte em que ele abandonou a casa, abandonou as filhas, foi para Miami com amigos. A parte em que ele compra um Porsche Panamera, vendendo o meu carro, para o qual eu tinha contraído um crédito, um BMW X6, acrescentando 10.000 euros em dinheiro. Um Panamera que foi importado da Alemanha e, sem eu saber, manda registar o carro no nome dele, continuando eu a pagar um crédito do meu carro que ele vendeu, sublinha, contextualizando a situação e citando alguns dos momentos que, presumivelmente, a terão colocado em divergência com o ex-marido. Vou saltar também a parte em que as acompanhantes da Luz me ligavam, semanas após semanas, a exigir o dinheiro que o Yannick não pagava nas festas que fazia, e abstenho-me de comentar o que acontecia nessas festas, porque vocês devem calcular, e, por ter tomado conhecimento desses factos, a reação do Yannick teve como consequência eu ter de pedir assistência a um hospital, fazer uma queixa de violência doméstica, que, pelo amor que eu lhe tinha, mais tarde, acabei por desistir, mas está registada, acrescenta, ainda, firme. O nosso site tentou entrar em contacto com Yannick para o confrontar com estas afirmações, mas até ao momento sem sucesso. Na TVI, o jogador lamentou estar afastado das filhas, Leonce, de 8 anos, e Yannick, de 6. Infelizmente, não tenho hipótese de ser pai. Com isto tudo, fiquei privado da convivência com as minhas filhas. Tempo que eu não vou recuperar nunca mais, sublinhou, detalhando como, recentemente, chegou até à filha mais nova. Eu tive a sorte de ver uma das minhas filhas, a minha filha mais nova, não como eu gostaria, à porta da escola. Tive de descobrir onde a escola ficava. Nem sequer sabia que tinham mudado. A diretora da escola perguntou como é que eu descobri onde era, por memoriza Yannick. Parece que era uma espécie de segredo que não se podia saber. Quando chego perto da minha filha, a primeira coisa que ela me disse foi: quero morar com a mamãe, relembra o pai de Leonce Yannick, referindo que sente que a mãe das meninas impossibilita o contacto que tanto gostaria de ter. Tenho vivido, sofrido em silêncio. Uma semana depois, Luciana Abreu tem uma resposta a dar e entra em oposição à perspectiva de Djaló. Nunca proibiu o Yannick de estar com as filhas em casa. Ele é o pai delas e é respeitado, mas o Yannick não pode querer ver as filhas com jornalistas e paparazzi das revistas a acompanhá-lo. Não pode importunar o período escolar, nem o descanso a que as filhas têm direito. Se ele gostar das filhas como diz, deverá respeitá-las. Em tempos, autorizei que as visitasse na escola, mas fui obrigada, até por insistência das próprias pessoas da escola, da direção, que não o deveria fazer, face ao comportamento que ele estava a ter, defende a cantora. Sobre este momento, em particular, o futebolista apresentou uma versão divergente na entrevista a Manuel Luís Goxa e garantiu que não protagonizou nenhum tipo de combinação com a imprensa.
Não veio ninguém atrás de mim. A minha preocupação foi engolir o meu orgulho e contactar a mãe das minhas filhas. Quando terminou a relação com a Luciana, a exigência era que fosse a casa da Luciana, o que ficou posto de parte, porque não fazia sentido nenhum. Partilhou. É triste um pai ir visitar as filhas e estarem-me a controlar. É triste. Sou pai delas. Não tenho nenhuma doença. Não tem mal nenhum. Lastimou, ainda. Uma vez mais, Luciana contrapõe estas palavras e assegura que todo e qualquer comportamento que tem em vista o total bem-estar das filhas e relembra o dia que o ex-marido citou a ida à escola. Em vez de as minhas filhas ficarem satisfeitas e calmas, o Yannick constituiu um agente de desestabilização e as minhas filhas regressavam a casa preocupadas, agitadas e receosas, afirmou. Já se perguntaram por que é que o Yannick não visita as filhas desde os 5 anos de Leonce? Pois, ela tem bem presente a última vez que o viu. O porquê de, já agora, ele ter interrompido, mais uma vez, as aulas da Leonce, para lhe dizer que ia embora por muito tempo e não o fez com a Leni? Questionou, de forma retórica. Uma mágoa que a Leni tem até hoje. Oh mamã, o papá visita a Amanda e não me visita a mim, enquanto os olhos dela se enchem de lágrimas gordas. Já se questionaram que tenho vivido, sofrido em silêncio, a tentar explicar a 2 crianças quando me perguntam, mamã, por que é que o papá não nos procura? Por que é que não atende o telefone? Partilha. Ainda, com a apresentadora e os telespectadores do programa das manhãs da SIC. A cantora, através de exemplos que diz ter vivido, continua a defender-se, voltando a insistir na tónica de que Yannick terá convocado a imprensa para os encontros com as filhas. Quando se marcam visitas, como quando foi o caso do dia 18 do mês passado, em que ele não compareceu e não avisou, em que as minhas filhas estiveram quase 2 horas à espera dele. Na antena da TVI, foi abordado o assunto da falta de contacto que existe entre Yannick, Leonce e Yannick. Recordamos que Yannick justificou-se, esclarecendo que Luciana terá vetado qualquer possibilidade de contacto. Eu tinha contacto direto com elas, porque lhes tinham oferecido um iPod, em que tínhamos uma aplicação onde podíamos fazer videochamadas. A partir do momento em que nos separamos, fui bloqueado do iPod delas, para não ter acesso direto a elas. Uma vez mais, as versões do ex-casal não convergem. O Yannick bloqueou-me no telefone e em todos os meios de contacto. Se acontecesse algo de grave às minhas filhas, como é que eu o contactaria? Lança a questão, perante o silêncio inquebrável de Cristina Ferreira. Imaginem-me o meu amor de mãe, a trabalhar por 2, a criar por 2, a amar por 2, tentando ao máximo proteger as minhas filhas de um sofrimento, do qual eu não posso nem consigo controlar, embora fosse o que eu a mais desejo. Não é fazendo-se acompanhar de 2 revistas, jornalistas, fotógrafos que passados quase 2 anos de ausência total reaparece às filhas de surpresa. Apenas para aparecer nas revistas, pergunto eu. Utilizando as filhas. As LYS não são isco para paparazzi, reporta Lucky, como é carinhosamente tratada pelos fãs. E as viagens que eu fiz à América, à França, à Tailândia para lhe levar as filhas deles, onde entra tudo isso? Questiona. O comunicado já vai longo, mas Luciana menciona, com um certo pormenor, a tão falada pensão de alimentos que, alegadamente, Yannick tem por regularizar. É verdade, quando pensamos que, mensalmente, não está a entrar dinheiro. A Luciana pode ter esse argumento, mas o valor com o qual ela ficou, o valor de 2016 que eu lhe transferi. O Yannick cumpriu sempre com os pagamentos da pensão de alimentos. Tenho os recibos das transferências todas. Tenho 129 mil euros que entraram só em 2016 para a pensão de alimentos, disse um jogador. O futebolista não negou que está em cumprimento, mas lançou dados e valores desconhecidos que Luciana enfrenta. Diz que me deu muito dinheiro, em casados. Bom, essa é a parte que terá de provar à justiça. Primeiro, de onde veio esse dinheiro? Certo. E depois, em que conta é que entrou? Porque na minha conta só constam as poucas pensões de alimentos que ele cumpriu. Ressalva Lucky, não assumindo o montante que lhe frisou. As minhas filhas, como minhas filhas, farei de tudo para as proteger. Porque eu sou mãe. O meu número de telemóvel mantém-se o mesmo durante anos, o dos meus padrinhos também, o da Micaela que é preceptora das minhas filhas também. Contactos que ele sempre teve e sempre utilizou quando não me conseguia contactar por algum motivo.
O dele, esse muda constantemente. Já lhe tentamos ligar várias vezes, até a pedido das nossas filhas, mas, sem sucesso, infelizmente, revela Luciana. Pai que é pai não vira costas aos filhos, nem por orgulho, nem por ressabiamento. Sempre disse que após estes anos de ausência, seria ideal ele entrar na vida delas, desde que essa aproximação fosse prudente, acompanhada e desejada, expõe a artista, contestando algumas declarações do jogador. Se as minhas filhas forem felizes, eu, com certeza, serei a mãe mais feliz do mundo. Entrei com um processo em tribunal contra o Yannick, com alteração do poder paternal, pois o Yannick vai ser obrigado a visitá-las e a respeitá-las ou eu não me chamo Luciana Abreu, finaliza Luciana.